A gente vê hoje as pessoas fazendo 6 dígitos, 7 dígitos no lançamento. É muito legal, muito massa e realmente é muito bom. Só que as pessoas não imaginam o que está por trás. Prestem bastante atenção porque a gente vai falar muito aqui de tendência. Quais são as variáveis para um bom lançamento? Essa capacidade de analisar a tendência, entender o que vai acontecer e entrar no time certo, que é o que diferencia. O que eu posso falar para quem quer fazer negócio de fato nesse mercado de inteligência artificial e isso que eu faço em todos os projetos que eu fiz até agora, né? Então eu aplico isso. Se a pessoa for uma pessoa na média, se ela tiver determinação, objetivo, ela consegue crescer. Muita gente até se frustra com inteligência artificial porque acha que vai colocar meia dúzia de palavras no prompt lá que ela vai funcionar e não é bem assim. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou o Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, o bate-papo de hoje, gente, vai ser sobre o poder da inteligência artificial em negócios digitais. Se você se interessa por esse assunto, fica com a gente até o final, até porque o nosso convidado de hoje é especialista em estratégia de vendas e inteligência artificial. Está desde 2009 no mercado digital e de lá pra cá foram mais de 8 dígitos em faturamento e mais de 30 mil alunos impactados pelos seus projetos. Vamos aprender tudo sobre o que faz uma inteligência artificial ser altamente eficiente e também porque o objetivo desse cara aqui é impactar cada vez mais pessoas diretamente através desse assunto. É uma missão boa, hein, Carol? É uma ótima missão. Vamos conhecer ele? Vamos chamar sem mais delongas? Seja muito bem-vindo, Erickson Sobrinho. É isso aí, obrigado pessoal, obrigado Carol, obrigado Marcelo, tô muito feliz de estar aqui. Que legal, cara. E olha, a gente sabe que você chegou aqui no KiwiCast agora, mas você já tá no mercado digital há um tempo longo, né? Um dinossauro. Começou no mercado digital em 2009, em 2014 já trabalhava com lançamento. E a primeira dúvida que eu tenho pra você é, cara, você que acompanhou praticamente todo o mercado, né? Toda a maturação dele. Como é que era o mercado digital lá nesse início, quando você deu seus primeiros passos por aqui? Comecei trabalhando com e-commerce, só que não existia Facebook, então a gente utilizava aí outras mídias, né, como Google. Na época era Google AdWords, né, era o início ali dos anúncios no Google, busca-pé, sites de blogs, então foi uma experiência bem bacana e eu carreguei isso de lá para cá e fui implementando os infoprodutos nos lançamentos, então eu pude percorrer e acompanhar todas essas ondas aí que o mercado digital brasileiro viveu, né, nessa época. E nessa época você trabalhava prestando serviço em empresas que eram e-commerce? Como é que você chegou até isso? Eu entrei para trabalhar na minha cidade em um e-commerce grande. Na época era um dos maiores e-commerce de varejo do Brasil. E só que, curiosamente, era da minha cidade. E na minha cidade a sede dessa empresa é uma empresa a maior atacadista da América Latina do mundo, da América Latina, né? Maior empresa atacadista. Então, o e-commerce era uma das empresas dentro desse grupo. E surgiu uma vaga lá, eu fui trabalhar como assistente e depois eu fui percorrendo, fui crescendo dentro da empresa. Então, eu falo que lá foi a minha escola em relação a marketing digital. Então, é isso. Esse foi meu primeiro contato. Só que era um outro mundo, totalmente diferente em relação ao lançamento, né? É outra pegada. Sim. Falando assim da sua trajetória no mercado digital, ela começou com uma prestação de serviço, né, de forma tradicional, CLT, só que com uma empresa que estava já envolvida com vendas online, e depois você foi para o marketing digital mesmo, como empreendedor. Isso. Mas antes de falar desse período, quando você iniciou no mercado, qual era a sua intenção? Tipo, você era ficar rico? Era suprir um desejo? Era ficar famoso? O que estava por trás da sua vontade de ser profissional dessa área, né? Até porque você fez publicidade e propaganda. Isso, fiz publicidade. Eu vou falar a real pra vocês. Eu vim de uma família que nunca teve dinheiro, né? Então, os meus pais nunca tiveram dinheiro. Eu sempre sempre vivi numa escassez quando eu era criança. Não passei fome, graças a Deus, mas eu tinha uma dinâmica muito grande, um distanciamento em relação à minha identidade, porque eu vivia no dia a dia que os meus pais não tinham dinheiro, só que eles faziam de tudo pra gente conviver em boas escolas, bons ambientes, então eu conhecia, os meus amigos tinham dinheiro. E aí eu ficava naquela dinâmica, né? Tipo, eu ia pra escola de Lambreta, muita gente não sabe nem o que é isso aí. Eu ia pra escola de Lambreta, uma escola particular, a melhor escola da cidade. Então, tipo assim, eu não tinha grana, mas meus amigos tinham. Sim, era uma dor, né? É uma dor pra caramba, né? E isso fez com que eu criasse um desejo de ser rico.
Eu falei, cara, eu desde criança, eu falei assim, o que que eu ficava perguntando, o que que eu preciso fazer para ter a vida que esses meus amigos têm? Então, meu objetivo era esse. Então, assim, eu sempre gostei pra caramba de internet, sempre gostei pra caramba de site, de blog. Então, pra você ter uma ideia, com 14 anos de idade, eu ganhei um computador, na época era um Pentium. A galera não sabe o que que é isso, mas era um dos primeiros computadores aí arcaicos, né? E... Não tinha uma interface gráfica, né? Ou já tinha? Não, tinha interface gráfica. Achei que era um DOS. Não, era uma versão depois do DOS. Ok. Então, mas eu tô achando que o cara é muito mais velho do que ele é, desculpa. Mas era desse jeito. É porque a gente fala assim, no mercado digital, vamos supor, mais de 10 anos de experiência, a pessoa já é velha, vamos dizer assim. Então, eu ganhei meu primeiro computador e eu tinha amigos que sabiam fazer site. E pra vocês terem uma ideia, eu aprendi a fazer site e meu site, na época, foi finalista do Prêmio Best. Hoje existe o Prêmio Best até hoje, mas na época foram os primeiros anos do Prêmio Best. E meu site ficou entre os top 10 sites do Brasil no Prêmio Best por 2 anos consecutivos. Eu tinha uma sociedade nesse site, então com 14 anos de idade isso. E então você era autodidata? Total. Caramba. É uma das skills que eu tenho. Eu sou muito autodidata até hoje. Então eu pego uma coisa, masterizo. Hoje é com IA. Eu tô masterizando IA. Então o que me gerou realmente essa mudança toda foi esse desejo de... Falei, cara, eu vou dar certo e eu vou construir a história e a vida que eu quero. E aí você foi para prestar serviço nesse e-commerce, ficou lá um tempo. Sim. E transicionou para o empreendedorismo de fato, né? Como é que Sim. aconteceu essa transição e como é que foi para você dar all-in numa área que até então era desconhecida? Bom, uma das skills que eu tenho é que eu sou doido. Então, assim, quando eu tomo decisão, eu vou lá e faço e não tô nem aí. E quando eu trabalhava nessa empresa, foi o seguinte. Eu tinha acabado de... Eu tava formando a faculdade, tava percorrendo todo um caminho profissional que os meus amigos da cidade sonhavam, né? Quem tava de fora, até da própria empresa que eu trabalhava, sonhava, porque eu cresci muito rápido dentro da empresa. Eu entrei como assistente, como quase um estagiário, e saí como gestor da área de marketing de uma empresa que fatura 300 milhões por ano. Caramba. Né? Então, imagina a responsabilidade disso com, sei lá, 24 anos de idade. Sim. Então, eu consegui galgar posições na minha carreira que eram desejadas. Eu era uma pessoa que eu me reunia com a diretoria da empresa, com os outros gerentes, né? E os outros gerentes com 30 anos de casa, 20 anos de casa, e eu lá com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Então, eu consegui me diferenciar nisso. Qual que foi a grande questão? Chegou num ponto que eu não conseguia crescer mais na empresa, tive algumas decepções trabalhando como CLT, como empresário, ou como funcionário. Cheguei a trabalhar 16 horas por dia, ter burnout, e eu sempre trabalhei lá porque eu tinha motivações. Sempre falei, cara, não é por causa do dinheiro, é porque eu quero crescer aqui, quero ser valorizado, quero construir a história que eu quero. E chegou no ponto que eu vi que eu não conseguia crescer mais. E eu tive que tomar uma decisão. Então na época eu peguei umas férias, né? Tinha férias lá vencidas e tal. Peguei umas férias, fui pra Argentina, fiquei lá 20 dias. E a partir daí eu pude tomar algumas decisões. A minha decisão foi, eu não vou trabalhar aqui mais. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Então, quando eu tomei uma decisão de doido mesmo. Eu falei, simplesmente voltei para a empresa e falei assim, olha, eu não quero trabalhar aqui mais. E aí foi um processo de desligamento complicado, porque as pessoas não queriam que eu saísse, tudo. Mas eu consegui sair da empresa. E eu fiquei um pouco perdido depois na parte do empreendedorismo até chegar na época de lançamento, na área de lançamentos digitais. Então, eu tentei outras áreas de empreendedorismo, outras oportunidades, né? Porque eu tinha muito claro que eu queria construir a história de vida que eu queria, né? Então, a minha decisão foi essa. Qual que é a grande questão? Que os meus amigos, todos os meus amigos na época, até hoje tem alguns meus dessa época que são amigos meus, me julgaram, minha família me julgou, todo mundo falou que eu era doido, né? Algumas pessoas falaram pra mim mesmo, só que a maioria não falavam pra mim. E eu descobri isso há pouco tempo atrás. Caramba. A maioria falavam entre si, tipo, nossa, tá vendo o Erickson ali? Ele é doido. Ele saiu do emprego dos sonhos, ele saiu da empresa dos sonhos, da carreira, né, que as pessoas desejavam, para fazer nada, ou para fazer, na verdade eu testei outros projetos, né, então para vender perfume, para vender outros produtos, né, até eu realmente conseguir
ter consistência e hoje ter o sucesso e o resultado que eu tenho. Então, a história foi essa. Caramba, mesmo não assim, não sabendo o que fazer, ele acreditou que ele não queria ficar mais ali e seguiu. Contra tudo e todos, né? Total. Agora você tem uma história bem interessante porque a maioria das pessoas que entram no mercado digital, o mercado digital, por muitas vezes, é a primeira experiência de empreendedorismo, porque tem uma barreira de entrada baixa, você consegue fazer investimentos baratos, mas são pessoas que não têm experiência prévia com o mercado. Já você foi lapidado em uma experiência profissional CLT em cima do mercado para depois empreender. Então, quais foram os aprendizados que você conseguiu trazer, não só da época de lançamentos, mas também da época do e-commerce como CLT, que você sente que agregaram a ponto de trazer os resultados tão grandes que você tem hoje? Capacidade analítica. Primeiro ponto. Essa empresa, esse e-commerce que eu trabalhei lá em 2009, foi uma escola para mim realmente, porque eu tinha uma meta muito grande. A gente está falando de uma empresa que na época faturava 1 milhão por dia. Isso em 2010, 2009, 10. Isso só online, né? Só online. Uau. Eu entrei em 2009, nessa época aí que eu tinha essa responsabilidade, era 2010 e 11 ali. Sim. Então, claro que não era eu que vendia, né? Mas eu era o gestor. Então, isso me fez buscar sempre uma capacidade analítica. Meu diretor, meu chefe na época, sempre me puxou para ser um cara que tinha que entender de dados, de números, de estratégia. E hoje a gente olha assim o mercado de infoproduto, é inconcebível pensar um projeto que fatura 1 milhão por dia, né? Mas para e-commerce isso é muito real, né? A gente pega hoje os maiores e-commerce do Brasil e do mundo, eles faturam muito mais que isso. Porque são tickets maiores, são outras quantidades de itens e tudo. Então é outro jogo, né? Então isso me realmente trouxe essa capacidade analítica. E a partir daí eu carreguei isso para todos os projetos que eu tenho. Então, os primeiros lançamentos, os trabalhos como afiliado, na época, em 2014, eu comecei a trabalhar como afiliado na Hotmart. Toda essa trajetória que eu percorri para chegar até aqui, né? Em 2014 comecei a trabalhar como afiliado, nas oportunidades que tinham, e depois em 2015 comecei a trabalhar com lançamento. Então, todos os projetos que eu pude trabalhar, eu trouxe essa capacidade analítica. E isso é o que eu posso falar que mais me diferencia no mercado digital. Porque eu tenho essa experiência, né? Eu sou meio que um dinossauro, então quando eu vejo um projeto, uma estratégia, eu sei se aquilo ali vai funcionar ou não, só de olhar. E não é porque eu sou bonzão, não, é porque eu já testei pra caramba. Né? Então, em 2009, a gente já investia pra caramba, dava muito ruim, dava muito bom. Eu tinha que responder por metas por hora, né? Então, a cada hora tinha uma meta ali. Inclusive, isso é o que eu ia trazer aqui. Explica isso pra gente. Olha o nível de analítico que ele tinha que ser dentro do trabalho de e-commerce. Explica essa questão da hora, como é que funcionava e o que você já teve de fazer de mirabolante pra bater essas metas. Eu falo que pra venda, né? Pra vendas, tudo é baseado em métricas. Então não existe esse negócio de, eu vou sentir se esse produto vai funcionar. Não, eu tenho que ter as métricas daquilo ali. Eu testo e vejo as métricas e tudo. No e-commerce era a mesma coisa. Só que quando a gente fala de uma empresa que tem um volume de faturamento muito alto, uma meta muito alta, né? Igual uma meta de 1 milhão por dia, a gente está falando de empresa que investe pra caramba, que tem uma equipe muito grande e que tem muitas variáveis em jogo. Então eu não posso me dar o luxo de ficar 1 dia sem bater meta, 2 dias sem bater meta. Então a pressão era muito grande, isso lá atrás. Então esse aprendizado, né, foi o que me trouxe até aqui. Como que funcionava a dinâmica? Numa empresa desse porte, a dinâmica de cobrança de meta, de bater meta, de previsibilidade, de estratégias para mudar o game ali, é uma dinâmica em tempo real. Então, no dia a dia, eu tinha a meta do dia, nós tínhamos a meta do mês, né? Então, fechamos aqui a meta do mês. Esse mês vamos faturar tanto, por semana vamos faturar tanto, vamos fazer essas ações, né? Então, um planejamento mais macro. E, além disso, eu tinha as metas por dia. Então, vamos supor, sei lá, hoje é quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu recebia um relatório a cada hora no e-mail, e eu sabia exatamente quanto que eu tinha que ter vendido, quanto que a empresa tinha que ter vendido até aquele momento. E se, vamos supor, não bateu a meta até aquele momento, quanto que estava devendo de meta. Ou se já passou, vamos supor, tem que vender 300 mil até agora e faturou 250, então está devendo 50. E aí eu tinha que pensar, o que nós vamos fazer para, na próxima hora, recuperar esse gap. Ou seja, a gente tem que vender... hora a hora. Imagino. E aí a gente reunia a equipe comercial, reunia a equipe de TI, era uma loucura, né? A equipe de marketing, e a gente
criava realmente as estratégias totalmente em conjunto. Então é uma dinâmica muito grande. Quando a gente olha para lançamento hoje, que é uma expertise que eu carreguei, que eu aprendi, que eu desenvolvi, né, eu já faturei mais de 8 dígitos com lançamento, nós também, eu trago também essa capacidade analítica. Então eu vejo que isso é o que realmente eu mais utilizo do que eu aprendi lá atrás. Eu acredito muito nisso porque a gente recebeu alguns especialistas em análise de dados no mercado digital, principalmente, assim, e muitos deles relataram que a análise de dados é muito ainda, como posso dizer, superficial, né? Superficial pelos empreendedores digitais, justamente porque é algo que já existe no mercado offline há muito tempo. Só que quando a gente fala de traqueamento de dados, é uma coisa essencial. Tem gente que olha só pro ROI. Então eu consigo acreditar que a sua skill de análise de dados seja tão intensa quanto o que a gente já está acostumado no mercado. Agora, pensando em... Você comentou uma coisa legal nos bastidores, que ter percebido o timing certo de mercado também foi um dos fatores que te trouxeram sucesso. Como é que você fez para identificar o momento certo de abraçar uma tendência de mercado? Porque eu acredito que muito se deve também pela sua visão e experiência, né? Mas se alguém quiser nesse momento desenvolver isso, é possível ou é só com lastro mesmo? É totalmente possível. E eu vou te falar, essa capacidade de analisar a tendência, entender o que vai acontecer e entrar no time certo, que é o que diferencia as pessoas, é o que faz realmente as pessoas terem resultado. Então, vou convidar as pessoas que estão assistindo esse podcast, prestem bastante atenção, porque a gente vai falar muito aqui de tendência, porque realmente as ondas, né, os mercados, eles acompanham tendências, crescimentos, assim como o que aconteceu no mercado digital em 2019, 2020, não é o que acontece hoje. Em 2014, em 2013, em 2015, também tinham outras tendências. Então, essa parte de entender o que vai acontecer é totalmente dá para aprender, né? E não precisa ter talento nenhum. Na verdade, Carol, eu falo o seguinte, que eu sou um cara que eu não sou um gênio. Nunca me considerei um gênio, não sou mesmo. Eu sou um cara que, bem na média mesmo, só que eu sou muito determinado. Eu sou louco quando eu tomo uma decisão. Então, quando eu fui aprender sobre análise de dados, não é porque eu amo matemática, eu detesto Excel, matemática, essas coisas. Só que eu tinha um objetivo. Falei, cara, minha vida vai dar certo, né? Então, eu vou aprender esse negócio. E isso que eu faço em todos os projetos que eu fiz até agora, né? Então, eu aplico isso. Então, quando eu vou acompanhar uma tendência, assim como é a inteligência artificial hoje, eu carrego essa skill. E isso é muito bom para quem não é fora da média, para quem não é gênio. Se a pessoa for uma pessoa na média, se ela tiver determinação, objetivo, ela consegue crescer, independente do conhecimento dela, porque ela consegue aprender. Então é isso. E aí, falando um pouco de tendência, essa que é a grande questão. Uma dica para tendência é acompanhar realmente por fora, assim, o que as pessoas estão mais falando, né? Legal. É isso. Legal. Esse é um insight importante. Sim. A título de lançamento, entrando nessa que foi a primeira especialidade pós-e-commerce, né? Você já tem lançamentos bem-sucedidos em 3 grandes mercados, né? Já teve muito resultado, são mais de 8 dígitos faturados, o que é uma parcela pequena do mercado que teve esse resultado. E eu queria entender o que é que está por trás desse sucesso nos lançamentos, a ponto de você conseguir replicar o sucesso em múltiplas áreas. Perfeito. Bom, eu falo que eu acumulei todas essas experiências ao longo desses anos. Então, mesmo que em 2009 eu não fazia lançamento, eu aprendi muita coisa lá de análise de dados. Muita coisa de tráfego, né? Eu contratava as maiores agências e tudo. Então, isso realmente foi um aprendizado. Quando eu comecei a trabalhar com lançamentos, eu sabia que quando eu tenho uma skill que é o seguinte, quando eu quero aprender algo novo, que eu não tenho nenhuma noção, a primeira coisa que eu faço é entrar numa imersão. É buscar onde que a galera tá falando disso, quem são as referências e tudo. Quando eu comecei a trabalhar com infoprodutos, em 2014, eu não conhecia referências. Na época nem tinha muita referência. Eu sou um dos primeiros alunos do Érico Rocha, né? Então, assim, não tinha muita referência. E na época eu não tinha dinheiro também, porque eu já estava sem um emprego que eu saí, que eu meti o pé, que eu falei, eu sou doido, né? Então, eu não tava sem grana, tava sem referências, né? Muitas referências. E eu falei assim, eu vou aprender esse negócio. Então, eu comecei a trabalhar com afiliado, como afiliado, né? E depois disso eu falei, pensei, qual que é a melhor forma de aprender sobre lançamento?
já que eu não tenho dinheiro para comprar mentorias, não tenho dinheiro para comprar mais cursos, e eu sei que a gente aprende na prática. Eu arrumei um emprego na época, no mercado de infoproduto, né? Eu consegui encontrar uma vaga de gestor de tráfego lá em 2015, 14, 15 mais ou menos, com um grande expert de marketing digital na época. Hoje ele nem vende mais curso, mas na época era um grande expert e na época nem existiam muitos lançamentos de 7 dígitos, pra vocês terem uma ideia. Então eu entrei, como o meu currículo sempre foi muito bom, e eu sempre fui muito bom de tráfego, de dar resultado e tudo, eu consegui essa vaga normal, e eu falei, o meu objetivo era aprender. Eu falei, eu vou aprender sobre infoproduto, sobre lançamento. Vou fazer o tráfego, vou fazer o cara ter resultado, e eu vou aprender sobre isso. Então, lá atrás, eu tinha esse objetivo. E em poucos meses, eu aprendi pra caramba. Em poucos meses, eu já estava trabalhando nos lançamentos desse expert e nós já estávamos faturando 7 dígitos por lançamento. Ou seja, na época que, em 2014, 15, poucas pessoas faturavam 1 milhão em um lançamento. Então, isso foi o que me trouxe realmente esse aprendizado. E aí, de lá pra cá, eu fui aplicando em todos esses projetos. Quando chegou num ponto de aprendizado, lembra que eu falei que em 2009, 2010, 2011, até 2012 ali, eu tava no e-commerce porque eu queria crescer, e eu saí do e-commerce porque não tinha como crescer mais? Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. E só que no infoproduto foi em pouco tempo, foram em poucos meses, talvez, não lembro exatamente, mas talvez foi 1 ano trabalhando, talvez nem isso. E aprendi pra caramba, né? Eu sugava tudo de estratégia, aprendia sobre estratégia, participava de todos os webinários do Expert, entendia a fundo o que ele estava fazendo, conversava com o copywriter, conversava com um cara de infra, ou seja, fazia o que eu não precisava fazer, né? Porque eu era só o gestor de tráfego, né? Só assim, né? A gente investia pra caramba, tinha que dar resultado, só que pra mim era simples ser gestor de tráfego, porque eu já dominava isso. Então, eu aprendi em poucos meses, e quando eu aprendi, eu falei, cara, não dá pra fazer nada mais aqui, não dá pra crescer. E lembra da minha meta, eu vou fazer o negócio até dar certo. Então agora eu vou ser expert. E aí em 2016 eu tomei a decisão de virar expert, né? Eu fui analisando mercados, encontrei um mercado que eu me identificava, conhecia e não tinha concorrente. E era tendência. E aí vamos falar sobre onda. Era a onda de 2016. O que fez você, só um disclaimer, o que fez você identificar em 2016 que essa era a tendência? Era muita gente falando sobre, muita gente falando, descobri uma nova, a comunicação, o que fez você ter esse start? Final de 2015, que foi essa época que eu já estava decidido a virar expert, as promessas, o Brasil estava numa crise financeira muito grande. E na época o mercado digital não era evoluído como é hoje. Então, hoje, quando a gente fala de crise financeira, existem ondas que vão puxar as pessoas para terem resultado financeiro muito mais fácil nesse ano, ano que vem, nos próximos 5 anos, do que outros mercados. E na época era a mesma coisa, só que não era o mercado digital. Porque o mercado digital estava começando no Brasil, né, o mercado de infoprodutos. Então, que eu fiz? Era final de 2015, eu estava já decidido, não sabia o que eu ia fazer, e eu pensei, eu vou analisar o que as pessoas, o que os especialistas, a economia tá falando que vai acontecer no Brasil em 2016. E a tendência era catastrófica, assim, era só coisa ruim, sabe? E aí as pessoas, o índice de desemprego alto, todas as promessas para 2016 eram péssimas. E eu falei, cara, qual que é o mercado na época? Qual que era o mercado? Que quando há uma crise financeira, historicamente, lembra minha capacidade analítica, então eu fui analisando, historicamente, quando há uma crise financeira, o que acontece? O desemprego aumenta e as pessoas vão empreender de alguma forma. Então o mercado de empreendedorismo vai crescer. E qual que era a melhor forma de empreender? Na época era através do mercado de vendas diretas. E eu falei, esse é o mercado que vai crescer em 2016. Então eu analisei isso friamente. E eu conhecia sobre vendas diretas, porque minha família já trabalhou com vendas diretas, já vendeu perfume, shake, um monte de coisa no mercado, né? E aí eu aprendi, quando eu era criança eu ouvia isso acontecer. Então eu falei, cara, eu entendo esse mercado, eu conheço esse mercado, e eu sei ajudar esse mercado. E esse é o mercado que vai crescer. Então eu olhei essa onda, e eu antecipei. E aí quando eu antecipei, fiz os primeiros testes de validação de produto que a gente fala, deu muito certo. E de lá pra cá, eu fiquei 5 anos nesse mercado, como expert. E aí depois disso eu tenho hoje outros negócios. Não sou expert desse mercado mais, desde 2020. Mas eu fiquei ali
de 2016, desde o início até o final de 2020, com esse mercado, com mais de 10 mil alunos, me tornei a maior referência. Então, foi uma onda que eu consegui antever e foquei. E aí o negócio explodiu. Legal. É muito sobre repertório, né, Marcelo? Tem bastante. Eu sei que tem muita gente assistindo, ouvindo, fica pensando, poxa, eu queria tanto, sabe, ser a pessoa que descobre uma tendência, que consegue ver o que ninguém tá vendo, mas para isso você precisa se jogar nos conhecimentos, nas experiências da vida, né? Porque você só tem essa capacidade analítica por conta de toda a sua jornada até aqui. Sim. E aí, se você não tem esse lado, você não consegue analisar. Agora, ainda dentro de lançamento, depois dessa jornada, dessa sua experiência, o que na sua visão faz um lançamento ser bem sucedido? Existem algumas variáveis. E essas variáveis não são faladas nos cursos, nas mentorias, no mercado. Eu vejo pouquíssimas pessoas falarem, e quem fala disso, na verdade, fala dentro dos masterminds, dos encontros mais fechados, que hoje eu faço parte, né? Mas, assim, existem algumas variáveis. Quais são as variáveis para um bom lançamento, tá? Primeiro ponto, o expert. É o que eu chamo de expert certo, tá? E quem que é o expert certo? Muita gente acha que o expert tem essas variáveis eu chamo de pilares. Muita gente acha que o expert certo é aquela pessoa comunicativa, com energia 1000 por hora, com a capacidade persuasiva. Não é, por incrível que pareça. O expert certo nem sempre é aquela pessoa mais comunicativa, mas é a pessoa que está disposta a fazer o que tem que ser feito. Legal. Então, quando eu vou lançar um projeto, a primeira coisa que eu analiso no expert, e a primeira pergunta que eu faço pro expert, você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Você está disposto a fazer conteúdo todo dia? Você está disposto a fazer live todo dia? Se precisar fazer 2 lives, 3 lives por dia, você está disposto? Então, eu analiso isso. E essa pessoa, esse expert, certo, ele tem que estar disposto, principalmente, que é o mais difícil, se desconstruir. Ou seja, abrir mão das suas verdades. Muitas vezes o expert certo, ele vai ter que entender que ele vai ter que mudar totalmente o produto dele, o posicionamento dele, a forma de falar. Então a gente vê hoje as pessoas fazendo 6 dígitos, 7 dígitos no lançamento. É muito legal, muito massa e realmente é muito bom. Só que as pessoas não imaginam o que está por trás. Então é isso. Esse é um primeiro pilar. Um segundo pilar para um bom lançamento, para um lançamento que dá certo, se chama tráfego. O tráfego tem que ser lindo, tem que funcionar, tem que trazer o público certo, tem que ter o criativo certo, com a narrativa certa. Tudo tem que estar conectado, né? A gente estava brincando no almoço que o Marcelo ele vai comprar um produto de um lançamento que vai acontecer daqui 2, 3 semanas. Se inscreveu forte no funil. E como que eu sei que ele vai comprar o produto? Pelo que ele falou da Expert. Então, quando ele veio contar a história da Expert, eu falei, cara, ele já comprou o produto, ele não sabe quanto é o produto, ele não sabe qual que é o entregável do produto, pelo que ele falou, mas eu sei que ele vai comprar, porque ele está ansioso em participar do lançamento, e ele entende de marketing digital. Então, o outro pilar realmente é o tráfego com a narrativa e tudo isso, né? E o terceiro pilar é o produto. E aí tem que ser um produto que realmente transforma as pessoas. Tem que ser um nicho que as pessoas desejam, tem que ser um nicho, uma proposta de transformação que realmente funciona. Né? Então, picaretagem, eu falo que assim, eu sou antigo no mercado, né? Então não sou nenhum menino. E eu falo que assim, picaretagem, existem muitos argumentos, muitos produtos que vendem só uma vez, que são os picaretas que vão lá, fazem um produto que promete um monte de coisa e depois não vende mais. Por quê? Porque não é um produto sustentável. Então eu acredito em produtos que realmente funcionam. Esses para mim são os pilares. Legal. Faz todo sentido. Recapitulando, primeiro pilar, expert. O expert certo. Segundo pilar, Tráfego bem feito. terceiro pilar, Produto de qualidade. se Muito liga. bom. É isso. Agora, a título de estratégias de lançamento, você acompanhou desde 2009 no mercado de e-commerce, depois veio para infoprodutos. O que é que continua funcionando ainda em 2025? Eu vou te falar que tudo, por incrível que pareça. Muita gente fala, e eu demorei a entender isso. Por muito tempo, por muitos anos, eu ficava buscando a estratégia perfeita, mesmo tendo resultado. Ficava assim, nossa, peraí, o lançamento é muito difícil aqui, deixa eu testar outra coisa. Só que eu aprendi ao longo desse tempo que tudo funciona, por incrível que pareça.
E as pessoas, geralmente, elas invertem a ordem. Se você tem os 3 pilares redondos, tudo vai funcionar, qualquer tipo de estratégia. Se você colocar um tráfego jogando pro grupo do WhatsApp e fazer uma oferta lá, vai vender. Se você fizer uma live, vai vender, né? Se você tiver masterizado os 3 pilares mais importantes, fundamentais. Legal. Agora, se você não masterizar os 3 pilares, que é o que as pessoas, né, geralmente fazem, se você não masteriza os 3 pilares e foca só na estratégia de vendas, você não consegue ter resultado. Tem muita gente buscando a melhor estratégia, a melhor forma, melhor estratégia de lançamento. E aí surgem aí 50 mil técnicas de lançamento, 50 mil técnicas de copy, né? E não é bem isso. Então eu acredito em perpétuo, acredito em lançamento, acredito em meteórico, acredito em webinário, acredito em live. Eu acredito em todas essas estratégias, porque já foram validadas e não vai mudar. Simples. Durante 5 anos, eu fiz praticamente uma estratégia como expert. Em 2016, 2020, eu fiz praticamente uma estratégia. E hoje eu uso, nos outros projetos que eu tenho, que eu sou sócio de infoprodutos com outros experts, eu uso outras estratégias que eu não fazia, mas eu sei que funcionam dos outros experts, por causa das características dos experts. Então, é isso. Eu acredito que o mais importante são os pilares. Perfeito. E dentro dos bastidores, Erickson, o que você vê, qual parte do processo você considera mais crítica se for ignorada? Mais crítica? Fazer um lançamento para o público errado. E aí entra na análise de dados. Entra na análise de dados. E muita gente acha que a análise de dados para lançamento é assim, uma coisa muito, muito hard. E não é. Por incrível que pareça. Hoje eu tenho uma estrutura, eu tenho uma empresa de lançamento, a gente tem equipe e tudo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Em relação a e-commerce, as outras coisas que eu fiz, não tem nada a ver, é muito mais simples. O que é análise de dados para lançamento? É você analisar em tempo real o que está rolando. Quais são as pessoas? Através de pesquisa, através de comentários de anúncio, através do direct que você recebe, através das pessoas que mandam perguntas em outras mídias. Você analisar quem são as pessoas que você está impactando. Quais são as dúvidas delas? Peraí, os meus conteúdos de aquecimento estão conversando com essas pessoas? Os meus conteúdos de lançamento estão conversando com essas pessoas? Então, analisar isso em tempo real, que é o que faz, que realmente que faz com que você tenha resultado. E isso, nas minhas dinâmicas de lançamento, eu faço isso como estrategista, eu faço isso em tempo real. Então, muitas vezes a minha equipe me traz uma série de dashboards bonitões, assim, de um monte de coisa, que os números me mostram uma coisa, e aí eu vou analisar a fundo. E quando eu vou analisar a fundo, eu falo assim, cara, não é esse aqui tá errado. Vou mudar essa vertente aqui. Vou mudar essa... E aí eu chego na Expert, por exemplo, e falo, olha, na sua live hoje, você vai falar isso. Na live de aquecimento. Por que eu sei disso? Porque analisando em tempo real, as dúvidas das pessoas, eu sei o que vai conectar melhor com as pessoas. Então, o lançamento é um organismo vivo. A gente sabe, antes de abrir o carrinho, eu sei se o lançamento vai dar certo. Por causa desse movimento. E isso é com base em análise, em números, né? Isso é muito legal. Eu sei que alguns experts, eles se lançam, né? Mas olha a importância de uma pessoa... Não, faz toda a diferença. Olhando só pra isso, né? Essa clareza, até mesmo no mercado de muitos achismos, né? As pessoas que têm clareza saem muito na frente. Né? Inclusive, eu sei que não é tão simples assim, até porque existem várias estratégias, mas se você fosse estruturar um lançamento agora... Como é que seria feito esse lançamento? Você conseguiria nos guiar pelas etapas desse lançamento, até pra galera tangibilizar o que é que a gente tá falando? Consigo. Eu criei uma metodologia de lançamento que não é a única que funciona, ou a melhor, ou melhor que perpétuo e outras coisas. Não tem nada a ver, como eu disse. Estratégia de lançamento é o segundo passo. Primeiro são os pilares. Mas eu criei uma estratégia de lançamento que eu uso hoje nas minhas empresas e praticamente todos os lançamentos a gente segue essa lógica, que é o que eu chamo de lançamento essencialista. Ok. E o que é o lançamento essencialista? É um tipo de lançamento que todas as pessoas que entram na minha equipe olham a minha estratégia de lançamento e falam assim, cara, isso aí não vai dar certo. E o negócio tá muito certo. Por quê? Porque eu sigo os pilares, né? Eu sigo os fundamentos. E eu simplifiquei todo o processo de lançamento para que você consiga lançar de uma forma muito simples. Então, o que é o lançamento essencialista? Ele segue todos os passos de um lançamento hipermaster complexo, só que eu simplifiquei todos os processos. Então, o lançamento essencialista, ele funciona, por exemplo, se você não quiser usar captura de e-mail
e se comunicar por e-mail com os leads, não precisa. Você tira essa etapa e vai jogar só a galera pro grupo do WhatsApp e vai funcionar da mesma forma. Mesma taxa de conversão, talvez um pouquinho menos, porque você tem uma mídia a menos, né? Se você não quiser usar ferramentas muito complexas de traqueamento, de, sei lá, um monte de coisa, não precisa, você simplifica os processos. Mas o que eu mantenho no lançamento essencialista? Os pilares, os fundamentos do lançamento. Quais são os fundamentos do lançamento que esses não são inegociáveis, né? Que não tem como tirar. Primeiro, ter realmente aqueles pilares alinhados, o tal expert certo, o produto, público e tudo, tráfego. Ter um período de captação. Então, quem vai fazer lançamento? Se você é expert, vai fazer lançamento. Ou se você é estrategista. Você precisa captar audiência para um evento. O lançamento, ele é um evento. Existe lançamento hoje no mercado tradicional. Lançamento de carro, de imóvel, inclusive... Celular, né? Tudo. E-commerce faz lançamento. Então, lançamento não tem nada demais. É um evento que você vai abrir as vagas ou as inscrições ou abrir as vendas de algum produto em um determinado dia e fechar em um determinado dia. E a estratégia do lançamento simplesmente é você captar as pessoas que têm interesse naquele tipo de produto, naquela transformação que você vai resolver e, a partir daí, você fazer todo um empilhamento ali de pressão que a gente fala para que essas pessoas, elas criem uma ansiedade, criem um desejo, é trabalhar realmente a emoção das pessoas. E a partir daí, quando eu abro o carrinho, eu falo, olha, eu coloco uma escassez, coloco a oportunidade ali que as pessoas já sabiam que iriam, essa oportunidade ia ser aberta, e aí eu abro as vagas e fecho as vagas. Então, o processo do lançamento é esse. Quais são os fundamentos desse lançamento essencialista, né, que é o mais importante? Quando você determina o evento de lançamento que você vai fazer e quando você determina o produto que você vai vender, você precisa seguir as etapas de captação dos leads. Então, a primeira etapa vou captar leads, vou captar clientes, prospectos, pessoas que teriam interesse nesse conteúdo que eu vou fazer, que teriam interesse nessa transformação que eu vou fazer. Se eu vou resolver um problema de saúde da pessoa, que tem interesse nessa resolução desse problema de saúde. Se eu vou resolver um problema de relacionamento, que tem interesse nesse relacionamento, Então, pessoas que têm interesse naquele assunto. Faça um período de captação para captar essas pessoas para um ambiente, né, onde eu vou empilhar a pressão, pode ser um e-mail, ou pode ser o grupo de WhatsApp, que é o que eu mais gosto de utilizar, e a partir daí eu faço todo um trabalho de aquecimento dessas pessoas. Então, a captação e aquecimento. O aquecimento, o que é o aquecimento? Nada mais é que você começar a criar um relacionamento com essas pessoas. As pessoas que nunca te viram na vida, elas não vão comprar de você no primeiro momento. Então, você precisa ter realmente criar um ambiente, um vínculo, ainda mais hoje em dia, que é mais difícil criar vínculo. Então você precisa o quê? Dar conteúdo, você precisa agregar valor, você precisa falar coisas que vão resolver, micro promessas que vão resolver alguma coisa ali em relação à dor daquela pessoa. Nesse período de aquecimento, você vai antecipar, falando que vai acontecer o lançamento, lembrando essas pessoas do evento de lançamento. E depois disso, aqueceu. Tem um evento de lançamento, que geralmente são 2, 3, 4 dias, 2, 3, 4 vídeos, né, videoaulas. E nesse evento de lançamento, você coloca um empilhamento de conteúdo que vai trabalhar muito forte qual que é a transformação do produto que você vai vender. Então eu vou vender um produto, sei lá, de saúde, de emagrecimento. Eu vou condensar aquelas aulas dos 3, 4 dias ali, com categorias diferentes que o meu produto vai resolver. Legal. Ou seja, as aulas, elas precisam ter continuidade e precisam ser aulas profundas, que geram desejo nas pessoas em comprar o produto. A partir do momento que eu fiz o lançamento, vou trazer o máximo de pessoas para assistir essas aulas. Na última aula, eu faço a abertura do carrinho. Falo, gente, olha, então se você percorreu até aqui, você já sabe do produto, as pessoas, os meus lançamentos, as pessoas não ficam surpresas que, agora abriu o carrinho, nossa, eu tenho que comprar alguma coisa. Não, a gente trabalha antecipação desde o início. Eu gosto muito disso. Né? Por quê? Porque eu quero a pessoa que tá consciente que ela vai comprar alguma coisa. Exato. Só que eu tô agregando valor para ela, eu não tô só falando, vou te vender, eu tô ajudando ela de fato. Então, abri o carrinho, a partir do momento que eu abri o carrinho, eu faço aquele empilhamento de vendas, e aí é a parte do pós-lançamento. Então, se for dividir os fundamentos, é a parte de captação,
aquecimento, geralmente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Depois o lançamento em si, o evento, e depois o pós-lançamento, que é quando eu abro o carrinho e aí eu crio todo um relacionamento batendo na oferta de fato. Quando a gente abre o carrinho é na hora de vender mesmo, e aí a gente para de falar tanto de conteúdo, mas a gente fala muito do produto. Resumindo, é isso. Cara, destrinchou aqui, step by step. Muito bom. De como funciona um lançamento. Agora eu fico me perguntando, será que existe alguém que ainda faz antecipação, pensando que a audiência não sabe que a pessoa vai vender um produto? É difícil a gente cair num funil de lançamento hoje, né? Porque uma vez que você entende mesmo como é que funciona, a gente fica tão analítico que a gente mal se envolve emocionalmente com o funil. Sim, sim. Mas hoje eu acho que a audiência pede essa transparência. Sim. Principalmente o brasileiro, às vezes você faz um funil de lançamento tradicional e a pessoa tem essa surpresa e ela não compra porque ela se sente enganada. Exatamente. Então eu acho que hoje é valioso a pessoa antecipar, não só também porque à medida que você vai conscientizando esse público, a taxa de conversão é mais alta, você tem um clique melhor, já que as pessoas que clicam, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, aonde é que elas vão chegar. É difícil hoje eu me envolver em um lançamento que eu não saiba exatamente o que vai acontecer, eu nem dou a bola, sinceramente. Não, eu digo mais pra analisar mesmo a Entendi. estrutura por trás. Eu vejo, pelo menos os que eu vejo, né, dos players que eu acompanho, nenhum mais antecipa se não for pro produto. Sim. Então Verdade, a audiência tá muito mais consciente de fato, né, no Brasil cada vez mais. Agora, além de estratégia de vendas, a sua principal especialidade também é inteligência artificial. Exato. Eu queria que você trouxesse pra nós aqui qual que é a principal ferramenta que te ajuda no dia a dia dentro das suas operações. A minha história com a IA, Carol, ela foi uma história curiosa, porque assim, eu nunca quis aprender sobre inteligência artificial. Eu acho que ninguém, na verdade, quer aprender sobre inteligência artificial, assim como ninguém quer aprender sobre lançamento, né? Assim como ninguém quer aprender sobre análise de dados. A grande questão é que, assim, nas minhas operações de lançamento, nos resultados que eu trago para os projetos, eu sempre busquei a mais, né? Sempre eu tenho essa característica, até assim, sou muito focado em trazer mais resultado. Então o próximo lançamento tem que ser melhor, tem que ser mais, né, mais pressão, mais realmente resultado. E nesse processo, em 2023, em janeiro de 2023, quando o ChatGPT começou a ficar conhecido no Brasil e no mundo, e as pessoas começaram a usar o GPT 3.5, enfim, eu conheci o ChatGPT. E eu falei assim, caraca, eu vou usar esse negócio para fazer copy, vou usar esse negócio para fazer análise de dados para mim, e comecei a usar o ChatGPT no dia a dia. Então, eu não acredito em ferramenta, eu acredito em fundamentos, e quando você entende fundamento, você pega qualquer ferramenta que resolva aquele problema e resolve. Por que eu falo isso? Porque hoje no mercado, se você segue vários perfis de inteligência artificial, você vai ver muitas pessoas dando dicas o tempo todo de novas ferramentas. E aí, na minha visão, é que as pessoas ficam mais perdidas do que realmente elas utilizam a ferramenta e tem resultado. Então, eu sempre foquei em fundamentos, em princípios. Então, lá em 2023, eu comecei a usar o ChatGPT para isso, para o dia a dia. E aí, nesse período, nesses 2 anos, eu tenho usado cada vez mais e entendido novas ferramentas, né? E a partir daí, eu fui criando as soluções de IA que eu uso. Então, essa é a minha visão. O meu foco a minha dica é, quem quiser aprender sobre inteligência artificial, não foca em ferramenta. Legal. Foca em poucas, meia dúzia, mas entenda os princípios. Aí você extrai o melhor das ferramentas que Legal. Inclusive, teve uma das soluções já que você criou, que tem um nome super interessante, que eu tô curioso, um nome querido aqui na mesa do KiwiCast, que mudou totalmente o seu processo comercial, né? Então eu queria conhecer um pouco mais essa ferramenta, entender como é que ela surgiu e para que é que ela serve, Erickson. Ela surgiu, primeiro, essa solução se chama Carol. Me achará, gente. Mas não é a Carol aqui, mas é tão eficiente quanto. Acredito Será? Essa aqui é brava. Se bem que a Carol aqui é brava. Eu já assisti muito podcast com a Carol aqui. Eu falei, caraca, criar uma nova Carol é difícil. Então, a minha Carol não faz o que a Carol aqui faz. Mas a Carol, ela surgiu, a Carol IA, né, que eu chamo, ela surgiu de uma necessidade de um projeto meu. Então, um projeto na área da saúde, nós estávamos no meio de um lançamento, um projeto grande, né, um projeto que em cada lançamento a gente coloca lá 200, 300, 400, 500 pessoas, e nós temos um processo comercial para esse projeto que já roda há muito tempo, que é um processo de upsell, né? A pessoa, o que é o upsell? O upsell é quando a pessoa acabou de comprar um produto. Então eu vou lá, abro as vagas e falo assim, pessoal, quem quiser comprar agora o produto, clica aqui e faça a sua inscrição.
A partir desse momento, a pessoa recebe uma abordagem de uma equipe comercial nossa, e essa abordagem é dando os parabéns, as boas-vindas e oferecendo um produto complementar, que vai ajudar a pessoa a ter um resultado mais rápido e tal. Então isso é o upsell, a gente sempre usou isso. A grande questão é que um processo comercial humano, para um lançamento que a gente coloca 200, 300, 500 pessoas, é muito difícil você ter um processo comercial humano que fala com as pessoas na hora. Veloz, exato. Então eu tinha uma equipe comercial muito boa, só que era limitado em relação a timing, né? Então a gente demorava 2 semanas para falar com os alunos. Imagina, a pessoa comprou agora, daqui 2 semanas ela recebe umas boas-vindas ali de uma vendedora para oferecer um segundo produto. É muito difícil. Então tinha uma demanda, uma necessidade de melhorar isso. Eu sempre tive essa consciência, só que eu não sabia o que fazer. Porque a única alternativa até então, antes do ChatGPT existir e eu conhecer sobre inteligência artificial, a única alternativa até então era ter uma equipe comercial. Só que, não sei se quem está assistindo sabe a complexidade que é ter uma equipe comercial grande. Quando a gente coloca um lançamento de 300, 500 alunos, a gente está falando que tem que ter uma equipe comercial de 10, 20 pessoas, sei lá, para fazer uma abordagem mais rápida possível. E eu sabia que eu precisava investir mais, eu precisaria ter um investimento muito alto para contratar esses vendedores muito bons. Seria muito difícil acertar os melhores vendedores ali, ter uma equipe de 10 vendedores muito bons. É muito difícil, porque a cada 2, 3 vendedores que você contrata, talvez vai ficar um daqui 3 meses. Né? Então, assim, é muito difícil. E, além disso, a equipe de vendas humana, ela demanda de um processo contínuo de otimização, de treinamento, de motivação, né? Se o vendedor não estiver motivado, ele não vai vender, não adianta. Se ele não conhecer não gostar do produto, não acreditar no produto, ele não vai vender. Então tinha esse gap, essa dor. E eu sempre fiquei com aquilo. Falei, cara, como que eu vou fazer para melhorar isso? Quando eu conheci a inteligência artificial, e eu sempre fui entusiasta, sempre fui testando, errando, e se precisar aprender programação, se for preciso, eu aprendo. Eu não sou programador. Mas se for preciso, eu aprendo, porque eu tenho meu objetivo, meu desejo. Então, quando eu aprendi inteligência artificial, eu comecei a explorar as possibilidades. E eu aprendi a fazer agentes de clones, agentes de vendas, de atendimento. A partir daquele momento, eu conheci algumas ferramentas, testei muitas ferramentas e pensei, eu tenho uma outra alternativa aqui. Ao invés de eu contratar uma equipe comercial, eu vou desenvolver uma equipe comercial com inteligência artificial. Uau. E foi aí que eu construí a primeira versão da Karol IA. A primeira versão da Karol IA foi uma Karol que faz upsell. A gente abre o carrinho, a pessoa compra, ela no mesmo instante, ela recebe as boas-vindas da Karol no WhatsApp, chamando a pessoa pelo nome. Se a pessoa responder qualquer coisa, a Karol vai continuar conversando de uma forma humanizada. E a partir daí ela vai sempre puxar a conversa para vender o upsell. Então é uma Karol que faz um trabalho que a gente chama hoje, quem trabalha nesse mercado chama de uma forma mais bonita de customer success, ou de pós-venda, ou de atendimento, ou vendedora mesmo. Não importa o nome que as pessoas dão, mas é essa IA que faz esse atendimento, é essa atenção. E a partir daí eu criei as versões das Karols. Então hoje eu tenho um ecossistema de agentes de vendas. Eu tenho a Karol, que é SDR. O que é o SDR? É a pré-vendedora. Eu tenho a Karol que, se você chamar no direct do Instagram ou no WhatsApp do Expert, vai ter o atendimento ali direcionado para entender se a pessoa está dentro do meu perfil de cliente que eu quero para vender um produto high ticket de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Incrível. E no final ela não vai precisar ser paga a comissão. Não preciso pagar a comissão. Caramba, atende 24 horas por dia e eu preciso treinar só uma vez. E não precisa de motivação. Não preciso motivar. Uau. Então, é o sonho do empreendedor brasileiro. Esse Agora, é o ecossistema. Tem uma dúvida que eu fico dentro disso, que é, principalmente sendo na área de vendas, como é que você faz para equilibrar a humanização, né? De atender essas pessoas, receber essas pessoas, conversar com elas em tempo real, se tratando da área de vendas, utilizando uma inteligência artificial como a Karol, por exemplo? Eu utilizo, primeiro, sempre o código cultural do projeto, do expert, da marca, né? Então, eu sempre busco trabalhar uma linguagem humanizada da IA e também pensar no usuário. Por quê? O usuário, o cliente, ele não precisa de mais um spam.
no WhatsApp dele. Mais uma mala direta de pessoas mandando aquelas mensagens padronizadas, né? As pessoas, elas não querem isso, elas querem alguém que dá uma atenção. E é muito interessante isso, porque eu tenho, por exemplo, Caróis, né? E eu fico olhando, às vezes, os chats dos projetos que nós temos, e as pessoas dão boa noite pra Carol. Manda figurinha de boa noite. A Carol responde e dá boa noite também. E ela lê a figurinha da pessoa e fala, nossa, que mensagem bonita. Boa noite pra você também, Deus te abençoe. Então, a grande questão é, como eu conheço de comportamento humano, o que eu considerei para criar as Caróis foi toda essa bagagem que eu tive. Legal. Então, eu peguei todo esse conhecimento, desde lá atrás, na época de e-commerce, até a parte, na época de vendas diretas, que eu aprendi muito sobre abordagem agressiva, venda, captação de lead, conversar com as pessoas, fazer oferta. Até a época de lançamentos, que eu tive que aprender bastante sobre as emoções das pessoas, e eu condensei isso tudo na Carol. Então eu consegui construir uma IA humanizada. E de acordo com o projeto, a gente humaniza assim, né? A gente humaniza aquela IA para que elas criem identificação com aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, né? Que é a Neurotrack, que é uma empresa de implementação. Nessa empresa, nós temos clientes, e nós temos um cliente que é bem interessante, que é uma clínica terapêutica. E essa IA, ela é uma IA que faz o atendimento e tal. Ela não é uma vendedora exímia. Se você conversar com ela, você não acha que ela é vendedora. Só que ela vende pra caramba. Por quê? Por ser uma clínica terapêutica, ela não pode ficar vendendo. Mas ela acolhe as pessoas. Total. Então ela ouve, ela entende o problema da pessoa. De acordo com o problema da pessoa, ela dá uma tratativa que vai resolver o problema da pessoa. Então é um tipo de venda diferente, porque as pessoas acham que venda é aquela coisa agressiva, às vezes não é. Sim. Venda acontece em ouvir as pessoas. Total. Perfeito. Então eu criei todo o ecossistema com base nisso. Muito Ou seja, legal. a Carol, ela não precisa de comissão, mas ela precisa de configuração. Precisa. Total. Precisa de uns Boa prompts violentos. ajustes. Total. Perfeito. Legal. Total. Agora, aqui no KiwiCast a gente gosta muito de fazer com que as pessoas deem o primeiro passo, né? Então, muitas das nossas perguntas são para que as pessoas tenham clareza e saibam que, cara, não é tão complexo quanto parece. Então, aqui falando sobre inteligência artificial, as pessoas já entenderam que elas podem fazer análise de dados, que elas podem fazer suporte de produtos, que elas podem utilizar IA para vendedores. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que vão ouvir isso e vão falar, cara, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem como é que eu faço para ter um agente de vendas. Ou para que minha IA faça um planilhamento de dados, quiçá uma análise de dados. Então, supondo que a pessoa está encontrando esse mundo de IA e ela quer dar o primeiro passo para introduzir uma inteligência artificial na operação dela. O que você acha que é essencial e, de certa forma, simples? Cara, começa por aqui. Começa a se relacionar com isso aqui, para que a pessoa saia, dê o primeiro passo e, quem sabe, lá na frente, ela tenha uma estrutura como a sua, mais complexa, de inteligência artificial. Perfeito. Hoje no mercado existem muitas ferramentas. Muitas ferramentas. E eu posso falar que a maioria das ferramentas não funciona ou não funciona da forma que deveria funcionar. Muita gente até se frustra com inteligência artificial porque acha que vai colocar meia dúzia de palavras no prompt lá que ela vai funcionar. E não é bem assim. Existe método, técnica. A Carol, para ter essa configuração, para ela ter esse êxito, foram muito tempo, muitas horas ali para desenvolver. Muito teste, né? Muita na prática mesmo. Então, o que eu posso falar? Primeira coisa, se a pessoa ela quiser usar a IA pro dia a dia dela, foca no ChatGPT. Foca no ChatGPT, aprende sobre prompt, usa no dia a dia de fato. Né? Então eu tô aqui no podcast, hoje em dia eu posso tirar uma foto aqui dessa água e perguntar quantos ml tem nessa água, quantas águas que eu tenho que tomar por dia, ele vai me responder, o ChatGPT vai me responder. Então usar no dia a dia de uma forma despretensiosa, porque você consegue aprender de fato e se abrir para as possibilidades. Então é uma dica muito básica, tá? Mas para quem quer usar a IA no dia a dia, aí você começa a se abrir para as possibilidades de usar a IA para o negócio. Por exemplo, um dos primeiros GPTs que eu criei lá em 2023 foi um robô para fazer análise de lançamento. Por quê? Porque eu tenho lá os dashboards dos lançamentos, só que eu demorava muito tempo para analisar. E eu subo, até hoje eu uso esse GPT, né? Eu melhorei ele, mas até hoje eu uso ele. Então eu subo lá o Excel com tanto de informações, a planilha de pesquisa do público, e ela faz análise para mim e me fala o que está acontecendo no dia a dia. Eu consigo ver por dia o que está rolando, se o público está melhor ou não. Então, isso é o quê? Aplicar no contexto diário. Agora, se a pessoa quer ganhar dinheiro nesse mercado, é uma outra vibe.
O que eu posso falar para quem quer fazer negócio de fato nesse mercado de inteligência artificial é, primeira coisa, por incrível que pareça, esqueça esse tanto de ferramenta. Esqueça esse tanto de ferramenta, esqueça esse tanto de Instagram, de dicas e... É legal ver as dicas, eu acompanho, só que esqueça esse tanto de ferramenta, porque a pessoa ela cria uma obesidade cerebral, ela não vai implementar, ela fica mais perdida. Eu vejo as pessoas que estão hoje buscando esse mercado de inteligência artificial, que é a grande onda, o grande tsunami, nos próximos 5 anos, quem focar nisso, que é o que vai ficar milionário de fato, eu vejo as pessoas comprando vários cursos, comunidades, e elas ficam mais perdidas do que elas têm resultado. Verdade. Por quê? Porque tem muita ferramenta e as pessoas ficam perdidas. Então, o que eu recomendo? Foca em uma coisa só. Escolhe um método, se você quer ganhar dinheiro com IA, escolhe um método, um modelo de negócio só. Foi o que eu fiz com a Carol. Escolhe um modelo de negócio, escolhe meia dúzia de ferramentas daquele modelo de negócio e masteriza isso. Porque hoje tem muita oportunidade, você pode ganhar dinheiro fazendo um negócio, criando agentes de vendas, igual eu tenho, por exemplo, na minha empresa, vendendo implementações e agentes. Você pode ganhar dinheiro fazendo IA, que faz análise de tráfego. Você pode ganhar dinheiro fazendo SaaS, que são softwares, né, que prestam serviço ali para algum objetivo específico. Então tem muita possibilidade. Escolhe uma. Essa é a minha dica. Muito legal. bom. Que legal, cara. Muito massa mesmo. E realmente existem muitas possibilidades, as pessoas de fato não sabem por onde começar. E por não saber por onde começar, acham que é complexo demais. E acabam desistindo no meio do caminho. Muito legal. Exato. Agora chegamos no momento mais dinâmico do nosso podcast, Momento não é que a mesmo? galera adora. A galera adora. Sabe por quê? Porque o Marcelo fala com voz de Marília Gabriela. É o bate-bola, jogo rápido pra você aqui e agora. É isso aí, o bate-bola jogo rápido funciona assim, Erickson. Vamos fazer perguntas pra você e você tem que responder com no máximo uma palavra, a primeira que vier na sua cabeça, ou uma frase. Perfeito. Fechou? Vou começar aqui, ó. O que não fazer em um lançamento? Nossa, tem que ser rápido, né? Bate-bola! O que não fazer? Deixar de fazer lives. Ok. O que define o sucesso no pós-lançamento? Entrega do produto. Com qualidade, pensando na transformação da pessoa. Legal. Defina IA em uma palavra. Alavanca. O principal gargalo em grandes lançamentos? Dados. Boa. Certeiro. Certeiro. Pra finalizar, o ponto mais importante na hora de fechar uma venda. Entender as pessoas. Entender o que a pessoa precisa. E oferecer o que ela precisa. Não oferecer, não fazer ao contrário. As pessoas, elas, vou falar num bom e velho mineirês, elas enfiam um produto, muitas das pessoas enfiam um produto nas pessoas sem elas precisarem. Não faça isso. O ponto assertivo. Entenda se a pessoa realmente precisa, o que ela precisa. E oferece só o que ela precisa. Simples assim. Passou Muito liso. bom, atropelou, hein? Atropelou. Atropelou o episódio inteiro, na verdade, Exatamente. Carol. Que episódio Foi agradável, incrível, cara. Erickson. Muito bom. Foi um prazer. Muito conhecimento. E pra finalizar aqui, a gente gostaria de fazer uma pergunta mais reflexiva, Ela. que é a seguinte: o que você gostaria de ter ouvido quando iniciou no mercado digital, que hoje, depois de toda a sua experiência e jornada, você pode transmitir pra alguém que tá pensando em entrar nesse mercado agora, assistindo você? Que eu gostaria de ter ouvido que eu não precisaria estudar e atirar para todos os lados quando eu comecei. Eu não precisaria ficar buscando exaustivamente a próxima mina de ouro. Eu precisaria focar em poucas coisas. Escolher um mentor, um método, um modelo de negócio e masterizar isso. Eu demorei a aprender isso. E só quando eu aprendi isso que eu tive sucesso. Durante muito tempo, lá no início, eu fiquei patinando, porque eu buscava sempre a próxima mina de ouro. Então é isso que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. E é o que faz diferença para as pessoas. As pessoas não precisam perder tempo estudando um monte de coisa. Elas precisam focar em uma coisa só. E masterizar aquilo. E ter resultado. E aí ter vontade de fato em fazer o que tem que ser feito. É isso. Legal, olha aí, gente. Aprenda com a experiência de quem já fez. Exato, já a gente já passou ouviu. por lá. A gente já ouviu isso várias vezes. E hoje você está tendo a Exato. oportunidade de ouvir mais uma vez. Foque em um mentor, uma estratégia, masterize isso, porque vão ter várias cestas de ovos dourados que vão te iluminar, mas se você focar em uma estrada,
No final, sempre se paga e paga com juros. E paga com juros. É isso aí. Agora temos o que, Marcelo? Nós temos uns mimos pro Mimos e nosso convidado. presentinhos pra você e pra Tereza, que tá ali nos Que tá acompanhando. ali nos bastidores, sempre colado, né? É. 48 horas por dia colado. 24, Segundo 48 horas. A cada dia equivalem a 2 dias de experiência. Perfeito. Olha aí, Erickson. Olha cá, temos aqui um presentinho pra agradecer sua presença. Obrigado. Inimigos da dieta, mantemos Que o padrão. é isso, hein? Dieta. Sensacional. Mas com, ó, tem uma canequinha, agora você faz parte do clã da caneca, com sua Coisa foto. caneca, com seu nome Caraca, também. Exato. minha foto aqui. Pois bem. Não vou abrir não, porque eu demoro, eu faço uma bagunça quando eu vou Não, abrir as coisas. à Mas vontade. aqui, pessoal, depois o pessoal vai ver dos meus posts aí. Sim. Muito literalmente para agradecer sua presença aqui. Muito obrigada pelos conteúdos compartilhados. A gente aprendeu Demais. muito aqui Top. com o seu conhecimento, com a sua trajetória, principalmente. E eu tenho certeza que quem ficou até o final vai querer te acompanhar nas redes sociais. Então deixa aí os seus arrobas. Hora do Jabá. Ótimo. @Erickson Sobrinho. Se você quer aprender sobre inteligência artificial, ou se você quer uma dica, né, de lançamento de quem tem resultado, me segue lá, troca uma ideia, me chama no direct, que a gente vai conversar. Show de isso. bola, que maravilha. E pra você que ficou aqui até o final com a gente, se você não deixou o like ainda, tá maluco, né? Tá na hora de deixar o like, senta esse dedo no like e aproveita, deixa aqui nos comentários qual foi a principal lição que você tirou com o Erickson. Além disso, segue o canal e compartilha com seus amigos que estão precisando aprender sobre essa nova tendência que tá aí, que já é realidade, né? Mas tendência. E não perde a oportunidade sempre de estar aqui toda vez que sair um KiwiCast novo, porque a Carol tem sempre um recadinho pra te dar quando termina o nosso episódio, que é... Toda semana temos um encontro marcado e é por isso que nos vemos lá, não é mesmo? Tchau, tchau, galera!